Essa semana passada, né, eu fiz uma palestra sobre Educação 2.0 para o Sinep Rio, que é o sindicato das empresas de escolas particulares. E aquilo reverberou, né, foi bacana e tal. E eu fiquei pensando, né, que a grande dificuldade que a gente tem na vida é a gente desenvolver a nossa capacidade de refletir bem. E aí a gente criou a ideia da mente primária, que é a mente que estrutura a nossa base fundamental, e a gente tem que agradecer à escola, aos nossos pais e tudo que a gente recebe, porque senão a gente não conseguiria nem andar, nem falar, né, nem segurar uma xícara para beber café. A gente aprendeu tudo isso. Aquela ideia do Tarzan, que o Tarzan, né, Mijane e o Tarzan e tal, não tem como. O Mowgli também, que foi criado por lobos, não existe a possibilidade. Aquilo ali é uma fantasia. O Tarzan é impossível. Não existe a possibilidade do Tarzan ser Tarzan. Depois ele conseguir conversar, ele vai imitar lá os macacos, ele não vai conseguir desenvolver uma série de coisas, porque a gente precisa dessa base para a gente poder ser sapiens. E aí tem aí no mercado, né, tem assim uma visão que as pessoas passam para os outros, assim, não, nós temos uma identidade e a gente tem que procurar essa identidade, um eu limpo, e a gente tem que então entrar numa caverna e fuçar para a gente procurar esse eu. Isso não existe. Nós somos a espécie mais artificial do planeta. Nós somos a única espécie que repensa. Nós somos a espécie que é a mais artificial. Então, quando a gente diz que a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais bacana, uma vida mais saudável, quer ter mais felicidade, a verdade é que a gente precisa usar uma segunda mente para pensar sobre a primeira mente. Vou repetir, aí vocês vão dizer, ai, depois que saco, vai repetir isso de novo, mas vou repetir. Quando eu estou em sala de aula, alguém diz, depois que você me falou isso, eu saí da caixa. Aí eu falo, não, você não saiu da caixa. Você está usando a sua mente secundária através das minhas sugestões, revisando a sua mente primária. E a sua mente secundária está vendo que aquilo que está na mente primária pode ser aprimorado, que é assim que a gente caminha na vida. A vida é um exercício de repensamento. Porque você vai dizer assim, nós temos pensamentos, mas pensamentos muitas vezes pouco conscientes, emoções que não foram devidamente trabalhadas, traumas que a gente não trabalhou direito com eles. E esses traumas, esses pensamentos, essas emoções, quando elas não são trabalhadas, elas conduzem a nossa vida. E a gente então passa a ser Zeca Pagodado. É a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa os meus traumas me levar, deixa as minhas emoções me levar, deixa os pensamentos que foram colocados na minha mente me levar. Então, quando a gente fala, eu vou pensar nisso, não, você vai repensar nisso. Né? Você vai, por exemplo, se alguém diz uma coisa para você em sala de aula, né, no meu caso, com o meu aluno, e ele vai dizer, pô, eu achei legal isso, o que ele vai fazer? Ele vai, de alguma forma, usando a mente secundária dele, pegar o que ele tem na mente dele, colocar num determinado lugar, vai pegar o que eu acabei de dizer, vai comparar e vai dizer isso que esse cara está dizendo é melhor do que isso que eu tenho aqui. Então eu vou tirar essa bolinha aqui que eu tinha e vou colocar essa nova bolinha aqui, porque essa bolinha é melhor do que aquela. Só que o que acontece, galera? E aí vem a nossa crise que a gente está vivendo hoje. A crise que a gente está vivendo hoje é que a gente está saindo de um mundo, de uma crise profunda da civilização. Não é a crise política, não é o sistema capitalista, ou o sistema isso, ou o sistema aquilo. Isso tudo é ciência social 1.0. Nós estamos saindo de uma crise porque nós tivemos um conflito
que o Sapiens é a única espécie que tem esse conflito de a gente aumentou a população e não tinha condições de resolver os novos problemas de formas novas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pasteurizar os sapiens. A gente precisa obrigar que as pessoas, a gente precisa, naturalmente isso vai acontecendo, as pessoas vão ficando cada vez mais zeca pagodadas. A gente vai usando menos a mente secundária, a gente vai usando mais a mente primária. A gente vai se deixando levar, é a televisão, é o rádio e tal, tudo deixando, a gente vai sendo zeca pagodado, deixa o rádio me levar, deixa a televisão me levar, deixa todo mundo que está ali me levar, deixa essas ideias que estão ali me levar, e eu fico ali meio que, sabe, Matrix, que eu acho que aquela imagem de Matrix maravilhosa, né? Que você tem, o cara descobre que ele está preso dentro de um determinado lugar, que tem um tubo que estão roubando a energia dele, e ele está ali dentro daquele lugar, e aí quando ele vai sair de Matrix, ele se desatarracha daquilo, e aí ele descobre que ele simplesmente estava ali, sendo completamente dominado. E aí a gente, de certa forma, essa metáfora existe para a gente. A gente está saindo de uma profunda crise civilizacional. Não é o Brasil, todos os países do mundo estão vivendo essa crise de maneiras diferentes, mas vivendo. A incapacidade de lidar. E isso é um problema dos sapiens. Os lobos têm uma estrutura, as formigas têm outra. E são assim, e assim os lobos não podem passar de 50 membros da matilha. E as formigas têm lá milhões. Por quê? Cada um tem um modelo diferente de administração. E a gente vai passando de um para o outro. E a gente vive crises. Então a gente estava com a população de formiga sendo gerenciada pelo modelo lobo. E cada vez o modelo lobo foi ficando cada vez pior. Mais obsoleto, mais obsoleto, mais obsoleto. Tá, né, pô, que papo maluco é esse aí? Tô falando isso por quê? Porque hoje eu dei uma raquetada, né? Dei uma raquetada e diria que uma primeira versão um pouco mais demonstrável, vamos colocar dessa forma. Uma primeira versão um pouco mais acabada, eu não vou nem falar acabada, porque acabada dá a impressão que está terminada, né? Um pouco mais raquetada, um pouco mais consistente, menos vazia, do livro, que eu estou chamando de livro, do ponto de vista da cozinha, né? Eu estou chamando de livro para as minhas amigas caixa do supermercado. Para minha amiga Cássia, que recolhe tampinha na rua para trocar por cadeira de roda. Que são pessoas que não têm formação acadêmica, que não podem pegar um livro, por exemplo, como é esse, versão light que eu tinha lançado, né? Sapiens 2.0, Civilização 2.0, tudo isso, cara, é para disseminadores, conceituadores, e isso é legal, bacana, tem que ter, mas eu também, estava sentindo falta de escrever um negócio que eu pudesse chegar na casa, Cássia, lê isso aqui, chegar para o meu filho e falar, Jonas, que ele é médico, olha esse livrinho aqui. Quando você sentir que os teus pacientes estão chegando e não estão se cuidando, e estão indo ao médico, né? Depois de quebrar, eu tive aqui uma senhora aqui que eu conheci no ônibus, de 80 anos, ela passou 40 anos sem ir no oculista. Então você vê que ela não está se cuidando. Então, esse livro, como é o nome? Dê essa raquetada aqui. Desenvolva a sua mente centenária. Dicas e reflexões para o seu projeto de viver 100 anos com saúde. Isso me fez muito bem. E por isso eu senti vontade de escrever. Eu não tinha essa visão da mente centenária. Eu ficava ali me lamentando. Poxa, que saco. Pô, ficava assim, meio... minha neta, né? Pô... Aí ela vai pensar no avô, que vai ser legal pensar e tal, papá. Eu falei, cara, por que eu não posso construir um projeto de tentar chegar ao máximo de vida com saúde para acompanhar o crescimento da minha neta, que vai completar agora em setembro 2 anos? Por que eu não posso pensar em continuar desenvolvendo os meus projetos conceituais
Porque projetos conceituais de texto não precisa da energia que eu tinha quando eu era operador no mercado de internet. Né? Hoje eu trabalho de maneira muito mais comedida e vou desenvolvendo, e quanto mais eu desenvolvo, eu percebo isso, mais a minha mente fica mais esperta para desenvolver conceitos. Então, a quarta idade é propícia para você poder melhorar, você já está mais consistente nisso. Então, qual é o grande barato da gente pensar na mente centenária? Porque o que acontece? As crises, e aí tem vários tipos de crises, crises econômicas, crises civilizacionais, como essa nossa, midiáticas civilizacionais, né, demográficas, midiáticas civilizacionais, elas fazem que a gente caminhe muito para o curto prazo. Quando a gente trabalha com a mente primária é uma mente, e aí você vai ver alguns livros falando, né, dos homens das cavernas, não sei do que, a gente era muito curto prazista, tem jeito. O que permite a gente pensar no longo prazo é o desenvolvimento da mente secundária. No momento que eu digo, eu não vou comer esse bolo, porque eu vou engordar e eu estou querendo ver minha neta mais velha. Então eu não vou ficar engordando, emagrecendo, eu vou ficar mantendo aqui um peso. Eu prefiro não comer o bolo. Né? Não quer dizer que eu não vá comer bolo, mas de vez em quando e não como uma rotina. Como eu vi aqui uma amiga minha aqui do condomínio, que ela sai ali e vai para o mercado e todo dia ela come um pedaço enorme de bolo. Ela está gorda. E ela não vai emagrecer. Ela está totalmente dominada pela mente primária dela. Então, quando a gente fala de mente centenária, a gente está dizendo o seguinte, é mente longoprazista. Eu não vou botar no livro, né? Desenvolva sua mente longoprazista. Isso não é popular. Mente centenária, eu acho mais popular. Então, vamos pensar no longo prazo. E aí a gente começa, porque o que as pessoas não têm? Qual é a recompensa de pensar no longo prazo? Né? E aí eu comecei a desenvolver o livro, né? E aí, logo de cara, na introdução, eu já pego uma frase boa do Bernard Shaw, que ele diz, você não para de rir quando envelhece. Você envelhece quando para de rir. Vou repetir. Você não para de rir quando envelhece. Você envelhece quando para de rir. Quando você perde, né, aquela sensação de estar bem na vida, com seu bom TRC, bom humor, tranquilidade, motivação, resiliência e criatividade. Então isso precisa ser trabalhado. Então eu vou na introdução falar isso, né? Que eu tive bons resultados, melhorei muito a minha vida. Por exemplo, uma coisa que eu não estava fazendo, que é a movimentação do meu corpo todos os dias. Eu estou na academia, estou terça e quinta, mas não tem um dia que não esteja fora da academia que eu não faça a minha ginástica de 25 minutos, nada além de 25 minutos, que eu peguei dos japoneses. Mexo perna, depois mexo o braço, mexo perna, mexo braço, mexo perna, mexo braço, 25 minutos. Isso já me incentivou a subir escada. Pode ser sexto, oitavo andar, sétimo, não interessa. Eu subo escada. Aí fiz um cálculo aqui, já até divulguei os números, né? Mas vou botar de novo. Então botei. Eu moro no segundo andar. Eu subo mais ou menos 3 vezes na semana. Desço e subo 3 vezes. Vamos botar lá 6. Não vou nem falar os dias que eu subo para a sauna. Mas vamos só nos 2 andares. Né? 42 andares em uma semana. 168 andares em um mês. Em um ano, 2016 andares, no mínimo. Olha o fortalecimento da perna. Olha a motivação que você passa a ter também. E a relação boa que você tem. Eu estou com 64. E aí você imaginar, cara, um cara com 64 que sobe sempre a escada, né? Quando eu tiver 65, eu vou estar melhor do que agora com 64, porque eu não subi a escada. Eu vou estar melhor com 65, da parte do meu corpo, do que eu estava antes, porque agora eu estou fazendo ginástica. Eu sinto que a musculatura está voltando. Então essas coisas vão dando para a gente um cenário mais interessante. Eu vejo, por exemplo, o meu projeto, esse projeto aqui, eu vejo ele caminhando, eu já vejo as perspectivas. Por exemplo, eu apostei, todos os meus livros que eu escrevi, eu apostei no longo prazo. Porque eu vi as pessoas que estão fazendo, digamos assim, ganhando mais grana, tendo mais Ibope, tendo mais seguidores,
é aquelas que estão atendendo muito os desejos do Google. O que o Google quer que eu fale? O que está bombando no Google? Ah, está bombando isso, então eu vou escrever isso. Então dá seguidor, seguidor. Isso é um pensamento de curto prazo. Isso é uma visão, não é a mente centenária. Uma mente centenária vai dizer, cara, se eu vou viver mais, eu vou ter tempo de me beneficiar mais do meu trabalho de longo prazo. Então isso fortalece a ideia do trabalho de longo prazo e não no curto. E aí a gente vai caminhando. Aí basicamente eu coloquei papo de corpo, o que a gente precisa fazer para melhorar o corpo, e aí falo da reeducação alimentar, aí eu vou contando as minhas histórias, a minha trajetória. E aí faço uma separação importante, né? Porque as pessoas falam, vou fazer dieta. Não, dieta é como você come. Quando você diz que vai fazer dieta, na verdade você está dizendo, eu estou querendo mudar a minha dieta. Essa menina que come bolo todo dia, dentro da dieta dela está o bolo. Quando você faz a reeducação, você revê a sua dieta. E aí eu vou mostrando como é que as coisas vão, como é que foi aqui a minha dinâmica para melhorar a qualidade da minha comida. Depois o papo de ginástica. Como é que eu tenho feito e como é que essas coisas estão funcionando. Depois o papo de médico. A dedicação que eu estou fazendo agora para o meu projeto de saúde. Né? Os exames que eu estou fazendo, todo o trabalho que eu... Ah, não, deixa para lá, cara. Não, agora eu estou fazendo, para não ser surpreendido por nada. Hoje eu tomei uma decisão, né? Eu quase fui atropelado 2 vezes, porque aqui tem umas maluquices aqui em Teresópolis que não tem semáforo. Eu mudei o caminho e vou criar esse modelo de um caminho novo para nunca mais eu passar por aqueles tipo de coisa que pode gerar um atropelamento, porque a gente está distraído, as pessoas entram nas ruas e tal. Então isso tudo você vai pensando nesse processo. Depois do papo de mente, o tapete de Aladim, como é que a gente se relaciona com a nossa mente mais criativa, procurando o nosso tapete de Aladim, que é o Ikigai acariocado, digamos assim, né? Depois o papo de emoções, como é que a gente pode se relacionar melhor com as emoções. O papo de caderninho, a necessidade que a gente tem de ter um terapeuta de bolso, que é o seu caderninho para você colocar o que você sente. E o papo das relações, procurando relações mais saudáveis. Vou fechar com 2 frases. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. Viktor Frankl. Aí, em relação às relações que a gente estabelece, aí vou de epiteto. Mantenha-se longe daqueles que tentam depreciar suas ambições. As pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você acreditar que pode se tornar grande também. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, vamos lá. De novo, o Nepô fazendo uma propaganda da Bimodais. Bimodais é pesquisa 2.0, ciência 2.0 sendo feita de maneira independente, né? de forma autônoma, tipo crowdfunding, em que a gente está desenvolvendo a ciência da inovação. Ah, mas Nepô, como é que pode fazer ciência fora das estruturas? É o que nosso querido Thomas Kuhn diz. As estruturas mais burocráticas são feitas para tocar a ciência normal, nos momentos normais. Só que a gente não está vivendo o momento normal da ciência de maneira geral, principalmente da ciência social. Então a gente precisa de uma ciência 2.0 vinda de fora para quebrar os paradigmas das estruturas que estão dentro, que estão ali seguindo, como diz o Thomas Kuhn, né? Ele diz, a ciência normal, você monta quebra-cabeça. A ciência extraordinária, você refaz a tampa do quebra-cabeça para construir outro quebra-cabeça. Então, esse tipo de demanda que está acontecendo aqui, que a Bimodais está fazendo, é uma coisa que acontece em todas as renascenças. Aconteceu na Grécia, aconteceu depois da Idade Média, e são esses movimentos independentes que vão criando os novos paradigmas que a civilização tem. A gente tem um exemplo, tem vários exemplos, né? Dos pensadores que estão por aí com seus blogs, com as suas coisas, independentes, fora da academia, produzindo e ajudando. E eu estou te convidando para participar desse processo. Se você quer realmente aprender, não quer aparecer, se você não quer certificado, você quer aprender, vem para a Bimodais. Não é uma coisa cara e você vai aproveitar bastante da nossa visão e do nosso esforço. É isso.
que você me diz?